Você já teve algum tipo de dificuldade na hora de realizar o cálculo correto do preço de venda do seu produto quando você precisava simplesmente incluir uma taxa a mais, de repente um parcelamento ou qualquer outro tipo de cobrança que você precisava simplesmente acrescentar no preço de venda do seu produto? De repente, uma taxa de cartão, um parcelamento de 10 vezes e, enfim, alguma coisa que você precisava só colocar aquele percentualzinho a mais no seu preço de venda? Pois é, tem muita gente que tem essa dificuldade, inclusive, recentemente eu tive pessoalmente com mais uma pessoa que passou por essa dificuldade e a gente percebeu o erro depois que já tinha acontecido alguns casos ali de cobranças erradas, mas deu tempo de corrigir com algum delay, tudo bem, mas a gente corrigiu. Só que você pode trabalhar e evitar esse tipo de erro agora, que eu vou te dar um toque bem rápido aqui. Como que você deve fazer o cálculo correto nessa situação? Vamos lá? Maravilha, então a gente está aqui com a nossa planilha de precificação. Você vai perceber que na verdade eu criei essa planilha originalmente para a área da saúde, então foi uma consultoria aí que eu fiz para uma clínica. Porém, o que é importante aqui que fique claro para vocês é que, independentemente da área de atuação do negócio, né, do tipo de negócio que você trabalha ou do negócio que você tem, os conceitos fundamentais sobre a precificação, sobre os cálculos, eles não vão mudar, tá? O que vai variar entre esses diferentes tipos de negócio é a origem de dados, tá? Os dados que você vai utilizar para compor aí os drivers. Então a gente tem aqui, por exemplo, custo fixo, custo variável, custo direto, custo indireto, margem de contribuição, lucro líquido, margem de lucro. Isso tudo são conceitos que vão ser fixos, a gente não muda ele, independente do tipo de negócio. Então o que vai mudar aqui? Essa origem de dados, né? O que vai compor esses drivers aqui, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui, no caso, um serviço odontológico, tá? E o que a gente vai utilizar aqui para compor dados aí de custo fixo, de custo variável, de custo direto e indireto? Então aqui você vê que a gente tem, bom, esse serviço custa, demanda 1 hora, então a gente já tem aqui um valor específico para o rateio de todas as despesas fixas, né, da clínica. Então a gente rateou pela hora sala, são várias salas, então cada sala vai absorver um pouco dessas despesas fixas e ela vai absorver pelas horas que ela tem totais aí disponíveis. Então uma hora sala, ele custa R$38 aqui, então é o nosso custo indireto, por exemplo. A gente tem o custo de insumos, que seriam os custos de todos os materiais que a gente vai utilizar ali naquele atendimento. A gente tem o custo de mão de obra direta, que é o custo do dentista. Então, se o dentista ele recebe especificamente para fazer aquele serviço, aquele atendimento, então ele tem esse custo aqui. Os impostos que a gente tem, comissão, se de repente você tem ali uma equipe de vendas, um comercial que vai receber uma comissão pela venda, né? Se a gente tivesse aí, no caso, um outro tipo de negócio, fosse um comércio, né? A gente ia ter aqui custo de mercadoria, a gente ia ter custo de frete. Então, a gente poderia ter aqui uma origem de dados diferente, né? A gente poderia ter outros tipos de custos que iriam compor aí tanto nossos custos fixos como variáveis aí. Então, isso depende um pouco da natureza do negócio. O importante é o seguinte, o conceito é sempre o mesmo, tá? Então, isso que eu vou te mostrar aqui de exemplo, ele vai ser aplicado em qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de segmento, porque o conceito não muda, tá? A gente precisa entender aí custos fixos, custos variáveis, o custo indireto, indireto, margem de contribuição, lucro líquido, isso tudo não vai mudar, certo? Tá fixado? Beleza. Então, como que a gente calcula aqui o preço base de venda? Você vai ver aqui, ó. A gente vai utilizar essa fórmula aqui. Preço de venda é igual ao custo fixo total, dividido por 1 menos custo variável total, menos a margem de contribuição. Margem de lucro, margem desejada, tá? Então, quando a gente faz essa conta aqui, você vai perceber aqui, ó. Então, a gente tem
custo fixo total, que é de 324,87. A gente vai dividir por 1 menos o F8 aqui, é o nosso 19,35%, mais a nossa margem desejada, que é 30%. Ou seja, vai ser R$ 324,87 dividido por 1 menos 49,35%. Tá bom? Então, a gente tem aqui esse preço sugerido. O que eu sempre faço também para garantir sempre que o cálculo esteja correto? Eu faço a checagem desses dados, tá? Então, aqui eu tenho custo fixo de 324, né? O custo é fixo, não vai mudar. Custo variável, aí sim, ele vai mudar. Então, eu tenho R$ 124,11. O custo direto, ele é a soma aqui, ó. Então, do custo da mão de obra, custo de insumos e do custo variável. O custo indireto é só essa parte aqui, ó, as despesas da clínica rateada aí pela hora da sala, certo? Então a gente tem aí a margem de contribuição, é o que? É esse preço base sugerido menos o custo direto. Então a gente tem aqui a margem de contribuição. O que sobra? Lucro líquido. Então a gente pega aqui, ó, margem de contribuição menos custo indireto, a gente tem o lucro líquido. Aí a gente aplica esse valor dividido pelo nosso preço base, a gente tem a margem de lucro, que é exatamente a que eu desejei aqui, certo? Então a gente tem aí nossa margem de lucro desejada igual a 30, realmente. Agora é o seguinte, qual que é o erro que acontece muitas vezes aí, o desafio que muita gente enfrenta e acaba se atrapalhando, tá? Então vamos supor, tá para aqui, ó. Então vamos supor que você precisa adicionar uma nova taxa para compor esse preço de venda. Então, normalmente taxa de algum parcelamento, algum cartão, você vai vender de uma forma diferente aí, precisa adicionar essa taxa. Pode acontecer de ser de outra necessidade, já preciso colocar mais 10%, mais 20%, de repente uma comissão que eu vou incluir, enfim. Mas, ponto, o desafio, eu preciso colocar aí mais um determinado percentual para compor esse valor, porque é um custo que eu vou ter a mais aí, né? Então é um custo variável, tá? O que aí acontece com muita gente? A pessoa vai pegar essa taxa, então vamos supor aqui, ó, eu tenho 11,99. Caramba, opa, vamos lá. 11,99%. Isso é errado. 11,99%. O que acontece com a maioria das pessoas aí quando depara com essa situação? Ela vai pegar aqui, então tá, então eu preciso colocar mais 12% aí, né? Vou pegar aqui, ó, os 12% vezes o preço de venda. Então eu tenho aqui, ó, R$ 76,90, certo? Aí eu pego e somo esses R$ 76,90 com o preço sugerido. Legal, tenho R$ 718, esse valor que eu vou cobrar, tá? Mas o que tá errado aí, tá? Ele acaba reduzindo aí a sua margem de lucro, tá bom? A gente tem a incidência aqui de custos que eles são em relação ao preço de venda. Então, por exemplo, tá? Imposto, comissão, a própria taxa aí do cartão, todos esses variáveis eles vão incidir aí justamente sobre o preço de venda. Então, se você coloca esse valor aqui diretamente em cima do preço de venda, você está subestimando o seu valor de venda e as taxas elas vão correr sobre esse valor e vai reduzir a sua margem. Se você não entendeu, eu vou te mostrar agora como que isso funciona. Qual que é a forma correta e qual que é a forma incorreta, esse erro que acontece. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que você tem aqui, então... Cadê? 10 vezes, tá. 11,99, legal, ó. Olha lá. Então tá. Eu tenho que incluir 11,99% na composição do meu preço.
Se eu fizer, então, nesse formato que eu te falei, olha só. Então a gente vai fazer exatamente isso. Eu pego esse valor de percentual, passo vezes o nosso preço de venda. Legal, tenho 76. Agora eu vou pegar isso daqui e vou somar ao meu preço base aqui, ó. 718,31, igual aqui embaixo, tá vendo? Maravilha. Só que perceba que nosso lucro líquido, a nossa margem de lucro, ele despencou aqui, ó. Eu tinha 30%, foi para 23%. Tá vendo? Se eu for mais lá para baixo, perceba que a gente tem aqui, ó, uma diferença de mais de R$ 1.500. Então aqui, isso porque, ó, vamos lá, eu tenho uma expectativa de venda de 20 unidades, de 18 unidades, vamos colocar de 20, né? Então 1.600. Então, assim, eu tenho uma diferença que vai dar um impacto financeiro para mim. Imagine se a gente está falando de alguma outra coisa que, né, que tem um volume de vendas ainda maior. Olha o tipo de impacto que essas coisas podem causar se a gente faz o cálculo errado, né? Mas vamos voltar aqui, ó. Vamos deixar em 20, vai. Aliás, aqui no a nossa estimativa aqui original, né, a gente tinha 100, né? Vamos deixar 100 aqui também. Qual que é a forma correta, então, de fazer? A forma correta é a gente incluir essa nova taxa lá junto com nossos custos variáveis, tá? Então, qual que é a fórmula que eu vou utilizar aqui, ó? Custo fixo total dividido por 1 menos o custo variável total, mais a margem desejada, mais a taxa. Então, quando eu faço esse cálculo, você vê que meu valor aqui foi para R$840 e não para 718. Aqui, novamente, na checagem, você vê que eu tenho 30% ainda de margem de lucro. Aqui não, aqui eu despenquei para 23%. E qual que é a terceira opção? Vamos supor que você não inclua essa taxa, né? A título de curiosidade. Vamos supor que você não inclua essa taxa aqui no cartão. Não vou repassar para o cliente, eu vou absorver esse custo. Não quero nenhuma alteração no valor. Então tá bom, então eu não repasso esse custo, mas eu tenho esse custo, né? Então como que vai acontecer aqui? Como que vai refletir no meu resultado? Ó, eu não repassei o custo, meu valor aqui, ó, minha margem de lucro caiu para 18. Então o custo ele vai comer uma parte da minha receita, né? Não repassei o custo, tenho 18%. Tá bom? Então aqui são as diferentes simulações que você vai ter. Se você fizer ainda, né, aqui as simulações, por exemplo, vamos colocar um desconto de 10%. Você vê que a gente ainda tem aqui, então eu tenho um desconto de 84, 71, 64. Então, olha que legal. Também despenca aqui, ó, 26%, vai para 18, vai para 12. Interessante, né? Mas isso daqui não é o foco hoje. Eu queria só te falar que a forma correta de você incluir uma taxa no seu preço de venda é vir aqui, ó, incluir junto com seu custo variável e sua margem de lucro desejada. Você não pode simplesmente pegar esse percentual dessa taxa, fazer sobre o preço de venda, depois adicionar sobre o preço de venda, porque você vai ter um prejuízo, tá bom? Gente, era isso então. Eu queria só contar um pouquinho mais aqui, não quero aprofundar tanto, mas eu queria contar aí sobre como fazer esse cálculo corretamente para vocês não errarem. E aí eu queria entender um pouquinho de vocês também, se vocês passam por algum desafio semelhante, se vocês já se depararam com algum desafio assim, como que vocês fizeram, como que vocês fazem para calcular o preço de venda corretamente, se vocês fazem esse tipo de checagem para garantir que está realmente correto. Conta aí para mim quais os seus maiores desafios, suas experiências. E é claro, se você não me segue ainda no LinkedIn, já aproveita para seguir aí também e participa lá do nosso grupo no WhatsApp. Gente, vou ficando por aqui, forte abraço, fica com Deus.